Graça e paz a todos. Muito bom dia. Que bom que você veio. Obrigado, querido. Que bom que você veio oferecer a Deus o teu primeiro dia da semana. E quando nós damos ao Senhor o nosso primeiro dia, a semana toda está consagrada ao Senhor. É maravilhoso quando nós priorizamos oferecer a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. E a forma maior de expressarmos a Deus a nossa gratidão é oferecendo a Ele o nosso tempo, é a nossa vida, é a nossa dedicação ao Senhor. Trazer a saudação do pastor Jackson e pastora Kemi para todos vocês. Nossos pastores estão numa missão e início de semana já estarão novamente entre nós. Vocês recebem, amém? Que nós possamos continuar orando pela vida dos nossos pastores. Eles têm sido canal de bênção para todos nós e por onde eles passam. Nós estamos muito gratos pela oportunidade de poder vos transmitir a palavra hoje. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, está queimando e eu quero compartilhar com vocês. Antes, quero pedir que volte as luzes, por favor. Nós queremos conhecer as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Tem alguém nos visitando hoje? Nesta manhã, tem alguém? Levanta suas mãos, olha aqui, nós temos muita gente linda nos visitando pela primeira vez, olha lá atrás, por gentileza, a igreja, a catedral se movimente, vai lá, dá um abraço na pessoa que está nos visitando, sinta o abraço, o carinho de toda a igreja, vamos aplaudir uma vez mais, gente, mas com força, isso, com alegria. Essa é a casa do Senhor, aqui você tem toda a liberdade para poder oferecer ao Senhor o seu culto de louvor e de adoração. Você veio no melhor lugar que você poderia vir hoje. Você veio na casa do Senhor. Então nós estamos muito gratos por ter você entre nós. Por gentileza, vamos estar em pé, você que pode, para lermos alguns versículos da palavra para a nossa meditação desse dia. Livro de Atos, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 22 ao 25. Aleluia, presença de Deus na casa, e é tão bom, mesmo num dia frio como hoje, né? Bastante gelo, mas isso não limitou você, e você veio, me fez lembrar as geadas de Curitiba, sul do Brasil é frio, gente. Vocês que moram na terra quente, todos encontraram, amém? O versículo 22, a Bíblia diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estavam navegando com você, os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida dos seus filhos, Senhor, que vieram à sua presença para poder oferecer o seu louvor, a sua adoração, a Ti que pertence toda a honra e toda a glória. Obrigado por esta palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração. Ajuda-me a compartilhar, Senhor, e que os Teus filhos sejam como terra fértil para receber essa palavra e para poder também serem anunciadores de boas novas por onde passarem. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Podeis se assentar, por favor.
O livro de Atos é um dos livros bíblicos que não se fechou. O livro de Atos é um livro que está aberto. O livro de Atos, nós podemos dizer, Atos do Espírito Santo e Atos dos Apóstolos. Todos nós estamos recebendo como que uma convocação para vivermos de maneira ousada, com fé, com confiança no poder do Espírito Santo. Assim como Estevão, Filipe, Pedro, Paulo responderam ao chamado, nós também podemos responder ao chamado de Deus e escrevermos também os nossos capítulos no livro de Atos. Esta é uma obra importante do Espírito Santo para alcançar todas as nações. Para isso é necessário que nós nos entreguemos completamente ao agir e o mover do Senhor. Atos nos lembra de que cada cristão tem um papel tão grande dentro do plano de Deus da salvação. E nós podemos continuar escrevendo através da nossa fidelidade e a nossa entrega ao Senhor. Tem alguém disposto a escrever um capítulo no livro de Atos, sim ou não? Que nós possamos entender que esse é o nosso tempo, que chegou a nossa hora de fazermos a história, de deixarmos um legado nessa terra. A palavra do Senhor no livro de Atos, ele começa narrando, desde o capítulo 21, começa a narrar sobre a prisão do apóstolo Paulo. Ele foi preso por iniciar a pregação para os gentios. Os judeus haviam entendido que o reino de Deus era apenas para eles. Apenas os judeus teriam acesso ao reino de Deus, às suas palavras, às suas promessas, às suas leis. E Paulo foi preso por pregar a palavra, por ser um anunciador de boas novas. Paulo foi julgado por várias autoridades. Primeiro, foi julgado pelo Sinédrio, um conselho judaico, e isso está em Atos capítulo 22. Ele foi acusado por pregar contra a lei judaica, por isso sofreu conspiração para matá-lo. Os judeus estavam revoltados com a forma de Paulo evangelizar. Segundo, ele foi julgado por Félix, o governador romano. Terceiro, ele foi julgado por Pórcio Festo, sucessor de Félix. E em quarto, ele foi julgado pelo rei Agripa II e Berenice, isso está no capítulo 26. E por revelação divina, Paulo apelou para ser ouvido por César em Roma. O apóstolo Paulo, ele tinha recebido um propósito de Deus, para que através do seu tempo preso, ele pudesse anunciar a palavra do Senhor, e essa palavra não seria apenas para uma geografia, mas em toda a terra seria alcançada pelo poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. O propósito da prisão de Paulo foi um plano de Deus, para que o Evangelho chegasse a Roma, a Itália, a Europa. E isso está registrado em Atos capítulo 23. Por isso entendemos que ele tinha a dupla cidadania, para que ele tivesse o direito de também ser ouvido por César lá em Roma. Porque em Israel, em Jerusalém, eles estavam querendo condenar Paulo, e até o capítulo 27, Paulo já tinha passado 2 anos preso. Mas mesmo preso, ele estava fazendo a obra do Senhor. Enquanto tantos outros livres na rua, com disponibilidade para poder fazer tantas coisas, estavam limitados, presos à religiosidade, presos a costumes, mas Paulo foi levantado para fazer a diferença. Hoje eu e você estamos aqui, tudo porque um dia Deus levantou um homem com disposição de ouvir a voz de Deus e praticar a sua palavra. Uma pessoa faz a diferença quando está com o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Mesmo sabendo que esse seria um grande processo, ele coloca-se à disposição do Senhor e dizer: faz de mim segundo a sua vontade.
Atos capítulo 27 fala da viagem, da tempestade e do naufrágio que o apóstolo Paulo viveu. Tudo para poder cumprir o chamado e o propósito de Deus. Paulo estava sendo levado para Roma, estava sendo para poder ter um tempo, para poder conversar com alguém mais que pudesse dar apoio, porque ele não queria ficar o tempo todo preso. Mas no propósito de Deus, nada estava saindo do seu controle, porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas na palma de suas mãos. Eu vim aqui pregar hoje, talvez você esteja vivendo um momento como o de Paulo, com disposição de servir a Deus, de fazer o melhor, mas o que você encontra é pessoas para te pararem, é pessoas para te criticarem, é pessoas para se levantarem contra você, mas eu vim aqui para te dizer, Deus está de olho em você, e Ele está cuidando de você. Em tudo isso nós vemos o agir de Deus, o mover de Deus, o cuidado de Deus. O Espírito Santo conduzindo a Paulo, sendo que na época as viagens marítimas, nos tempos remotos, eram muito mais perigosas do que nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, era necessário que Paulo fosse levado a Roma. E naquela embarcação, Paulo precisava passar por muitos desafios. Mas você leu comigo que o anjo do Senhor apareceu para Paulo, dizendo, pode acontecer o que for, mas você e toda a embarcação chegarão em segurança, porque você precisa chegar em Roma. Esse era o destino de Paulo. Nós estamos falando hoje sobre propósito e destino. E durante o propósito e destino tem um percurso, tem um caminho, tem uma jornada. E eu e você precisamos entender o que Deus está preparando à nossa volta, para que o destino que Ele propôs para mim e para você aconteça na sua essência. Todos nós enfrentamos tempestades, que parecem que estão nos afastando do propósito de Deus. Assim como Paulo naquele naufrágio, precisamos confiar em Deus, porque Deus usa os seus processos difíceis. Repita após mim, processos difíceis. Esse não era um processo comum e corrente, isso não acontecia todos os dias. Porém eles estavam viajando no inverno, e naquela região no inverno aconteciam muitas tempestades. E Paulo aconselhou ao dono do navio, ao capitão do navio, dizendo, não é coerente, não é prudente, não é bom fazermos essa viagem pela época do ano. Porém, por interesses, por recursos ou que seja, eles insistiram e colocaram o barco no alto mar. Para nos alinharmos ao destino que Ele planejou, Deus está nos dando essa palavra para hoje, para ativar o propósito dEle nas nossas vidas. Você está pronto para ser ativado para o propósito de Deus? Você pode dizer amém? Seguir ao rumo, ao destino que Deus tem preparado para nós, mesmo em meio a muitas adversidades. E para isso, nesse texto, nessa viagem de Paulo, nessa jornada que Paulo estava tendo, saindo de Jerusalém até Roma, nós vamos acompanhar parte do que o Senhor fez na vida de Paulo, de toda aquela tripulação, de todas aquelas pessoas que estavam naquela embarcação. Tudo porque ele estava debaixo de uma palavra. Uma palavra é suficiente para nos conduzir ao destino. Deus hoje está liberando palavras no coração de muitas pessoas aqui. Só vai depender se o seu coração está aberto para receber a direção de Deus para a sua vida, para o seu destino, para o seu propósito. Porque se assim fizermos, chegaremos com segurança no lugar que o Senhor determinou para nós. Primeiro princípio que eu aprendo dentro desse texto: confie na promessa e vencerá a tempestade. Eu preciso primeiramente confiar. O Senhor está liberando palavras todos os dias, todos os momentos. A cada dia que você está no teu devocional, no teu secreto, Deus está liberando uma palavra para você. Agora, apenas receber a palavra não é tudo, porque a parte de Deus Ele faz. Mas é necessário que eu faça
a minha parte? A minha parte é confiar. Repita após mim: a minha parte é confiar. Confiar no Senhor. Confiar que Ele é poderoso e que Ele pode cuidar das nossas vidas. O versículo 23 e o versículo 24 a Bíblia diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça perante César. Paulo ativou o modo confiança. Ele confiou no Senhor. Ele recebeu uma palavra. O Senhor liberou o seu anjo para poder liberar uma palavra para o coração de Paulo. Eu aprendo aqui: a fé real conserva a tranquilidade da alma. Você pode repetir após mim? Aprendo aqui que a fé real conserva a tranquilidade da alma. A nossa alma, o salmista Davi já disse isso, né? Aquieta-te, minha alma, dentro de mim, porque te afliges dentro de mim. A nossa alma é tendenciosa pelas circunstâncias nos incomodar, nos deixar inquietos. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós conservamos em nós a fé tranquila. A nossa alma tranquila, com a nossa fé ativada no Senhor. Mesmo no meio da tempestade, Paulo recebeu uma palavra clara de Deus. Ele deveria chegar a Roma. Roma era o destino para o ministério de Paulo. Roma era o destino para a vida de Paulo. Ele precisava chegar por ordenança divina. E essa promessa trouxe segurança. Apesar da gravidade do momento, eles estavam em meio a uma tempestade. Eles estavam em meio a um momento em que era muito incerto. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Nós precisamos entender que, por mais que a tempestade seja real, não é maior que o plano de Deus. A tempestade era real no momento, mas ele estava em confiança, porque ele estava crendo que o poder de Deus era maior do que aquela tempestade. Talvez essa palavra faça sentido para você. Talvez você também está vivendo uma grande tempestade, talvez a maior de todas. Mas eu vim aqui para te dizer: o nosso Deus tem um plano poderoso para a sua vida, e ninguém pode impedir o agir e o mover de Deus na sua vida. As tempestades não podem te parar. O propósito de Deus é maior. E quando nós enfrentamos tempestades, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Há tantas promessas que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Na Bíblia existe de 7 a 8 mil palavras que são promessas para os nossos corações. E nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Você tem tantas promessas da parte do Senhor. Agora, para isso você precisa mergulhar na palavra, encontrar os tesouros bíblicos todos os dias, se alimentar da palavra. Não permita que o medo, que as circunstâncias obscureça a certeza de que Deus é fiel para poder cuidar de você. O que Deus já prometeu para a sua vida, você lembra das promessas de Deus, sim ou não? Eu tenho muitas promessas, e para mim, eu entendo que eu estarei seguro nos braços do Senhor. Eu tenho promessas que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho promessa que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho promessas que na casa do meu Pai há muitas moradas. Romanos 14, 19 tem uma promessa tão gloriosa: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você recebe, diz amém, celebra, diga glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui hoje carregado das promessas de Deus para a sua vida. Nós precisamos celebrar as promessas que Deus tem feito por nós. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida, descanse, porque elas vão acontecer na sua vida. Assim como Abraão confiou nas promessas que seria pai de muitas nações,
mesmo no momento em que a sua realidade dizia totalmente ao contrário disso. Abraão, 100 anos de idade, como vou ter filhos? Como vou ter uma geração, uma nação depois de mim, Senhor? Eu já tenho 100 anos, mas Deus vai além das possibilidades humanas. Deus abriu para que pudessem ter o seu lindo filho e que gerasse uma grande nação e grande geração de pessoas. Somos chamados para confiar em Deus independente do que vemos. Eu oro nesta manhã para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, destravados, para ouvirmos a voz de Deus, para podermos entender que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, que nós não somos mais um, mas que nós fomos chamados e escolhidos para fazer a diferença. Eu costumo dizer que nós somos imigrantes com propósito. Deus não nos trouxe aqui apenas para melhorar de vida, para oferecer qualidade de vida melhor para os nossos familiares, ou para termos recursos melhores, não. Além disso, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um destino para mim e para você. Para Paulo, era chegar em Roma. Para mim e para você, foi chegar em Londres. Agora que estamos aqui, nós precisamos fazer a diferença. Deus está contando comigo e com você para esse novo tempo. Se você recebe aí, diga glória a Deus. Segundo princípio que eu aprendo dentro desse texto, que está em apreciação para meditação nesse dia: aceite o processo, faz parte do propósito. Repito, aceite que o processo faz parte do propósito. O processo é inevitável, e nós vemos isso no capítulo 27, o versículo 22. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Observe, Paulo deu conselhos, não ouviram. Paulo o tempo todo estava cuidando dos 276 que estavam com eles naquela embarcação. Paulo era apenas um missionário. Repita após mim: um missionário. Mas ele tinha o controle dado por Deus para aquela embarcação. O poder daquela embarcação não estava no dono do barco, não estava no capitão, mas estava na mão de um homem de Deus que ali estava. Deus não disse para o capitão que ninguém ia morrer. Deus não disse que ia chegar tudo bem do outro lado. Deus não disse que o navio ia se perder para o capitão. Mas Deus disse para Paulo: aonde você está? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu PG, você é o homem, é a mulher que contém a palavra de Deus. Entenda isso. Essa autoridade não é dada a outros, a não ser você, porque você foi escolhido pelo Senhor, você foi chamado para o Senhor, para poder fazer uma obra distinta, diferente. Era um missionário com tanta sabedoria. As pessoas poderiam não dar crédito a ele, dizendo: você não entende de embarcação, você não é capitão, você não é dono do barco, nós vamos fazer o que queremos fazer, nós vamos viajar mesmo que corra riscos. Mas aquele homem, um homem que se colocou à disposição do Senhor, tinha o controle, porque Deus disse para ele. Deus permitiu que o navio fosse destruído, mas as promessas de Deus era de preservar a vida e de todos que ali estavam. A palavra do Senhor foi direcionada para Paulo. Muitas vezes perder algo na nossa vida, e nós consideramos às vezes muito essencial, faz parte do processo de nos levar ao destino que Deus planejou. Aquele barco precisava ser perdido para que as pessoas pudessem entender que chegar no propósito, a força não estava no barco, não estava na mão do capitão, não estava na mão dos donos do barco, mas estava na mão do Todo-Poderoso. O que você precisa deixar nas mãos do Senhor, confiar nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer para que você não se desespere diante das perdas, porque muitas vezes Deus permite perdas para que a gente possa ver a grandeza, o cuidado e o seu amor. No momento quando eu não tinha onde me agarrar, quando sofri o acidente,
15 anos atrás, quando o desespero bateu no meu coração, dizendo o que você vai fazer para sobreviver, o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer dos teus sonhos, da tua casa, da tua família. Naquele momento o meu barco se quebrou, se despedaçou, e eu não tinha para onde correr, não tinha para onde agarrar, a não ser no Deus Todo-Poderoso, e foi Ele que me acudiu. Foi Ele que me sustentou, foi Ele que me abraçou no momento de maior desespero da minha vida. Eu vim aqui para te dizer, eu não sei o que você está vivendo, mas hoje Deus quer se manifestar a você, para que você possa descansar nos braços do Senhor, entendendo que faz parte, o processo faz parte para você chegar no seu destino. É necessário passar pela cadeira, e eu espero que o tempo seja curto, e que logo aconteça um milagre na minha vida, e que eu saia dessa cadeira correndo e glorificando ao Senhor, porque eu entendo que eu posso estar paralisado fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, eu estou correndo, eu estou em pé, eu estou avançando, eu sou portador de uma promessa, e Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Deus quer cuidar de você também. Deus quer cuidar de você também. O navio pode afundar, mas o propósito de Deus não será abalado. Repita após mim: o navio pode afundar, mas o propósito de Deus não será abalado. Nós precisamos refletir sobre o que nós precisamos soltar, desapegar, colocar nas mãos de Deus, para podermos seguir avante o nosso destino, o nosso propósito. José enfrentou a rejeição dos seus irmãos, perdeu o privilégio, a oportunidade de poder estar junto da sua família, precisou passar por um período de escravidão, prisão, até que enfim se tornou governador do Egito. Vocês lembram dos sonhos de José? Pois bem, para chegar no seu destino, ele precisou passar por tanto sofrimento. Era o processo que Deus tinha para ele, mas ele foi fiel o tempo todo. Eu quero te encorajar a você também permanecer fiel ao Senhor, assim como foi José, para poder alcançar o seu destino. O processo foi necessário para poder preparar José para o seu propósito. Então o que você está vivendo é necessário você viver. O que Paulo viveu foi necessário ele viver para poder chegar no seu destino. Faz parte do processo, e muitas vezes nós queremos o destino, mas não aceitamos o processo. Nós precisamos entender que mesmo o processo sendo apertado, difícil, não saiu do controle de Deus. Ele está vendo tudo. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani, quando ele estava orando a Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas a cruz era o processo para o destino. Hoje eu e você estamos aqui, tudo porque Jesus não pegou atalho, Jesus não cortou parte do problema, Ele foi até o final, Ele venceu todo o processo, todo o propósito, e chegou no seu destino. E hoje nós estamos aqui em 2025, fazendo a diferença em Londres, porque um dia o Senhor cumpriu o seu propósito. Faz parte do processo, eu preciso entender. Agora, o processo nos deixa sensível à voz de Deus. É o processo que expõe a nossa melhor versão. Não tem como sairmos da onde estamos e chegarmos ao destino sem termos esse processo. A nossa melhor versão sai no processo, é nos desafios da vida que nós enfrentamos todos os dias. Se perguntarmos à pastora Débora e às intercessoras da casa sobre as quartas-feiras das orações, das campanhas que é feito na quarta-feira com as intercessoras, e nós vamos entender que muitas pessoas que as procuram, especialmente em tempo de tempestade, em tempos em que estão passando por um processo difícil, mas as experiências que se despertam na parte do Senhor, através desses momentos de aperto, traz sensibilidade, traz compreensão. E nós entendemos que nesses desafios da vida,
nós recebemos estrutura do Senhor, força do Senhor. O Senhor vem nos forjando através dos processos para nos levar. E é claro que entendemos que, assim como elas são procuradas pelas pessoas para orarem pelos momentos de processos difíceis, mas também quando chega a bênção, quando chega a vitória, quando chega o tempo de glória, eles também vêm dar os seus testemunhos de gratidão, e assim nós vamos vencendo. Não é alguns que passam por processos, somos todos nós. Qual é o seu processo? Qual é o momento que você está vivendo dentro do propósito de Deus para a sua vida, do destino que Deus tem para a sua vida? Eu vim aqui para te encorajar, permaneça fiel ao Senhor, e você vai vencer para a glória do seu nome. Terceiro princípio que eu aprendo dentro desse texto, que vocês em casa vão poder meditar com mais tempo, o capítulo 27, um capítulo maravilhoso do livro de Atos. Atos 25, a Bíblia diz: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. A fé de Paulo não apenas o sustentou, mas também encorajou a todos que estavam no barco. A sua confiança em Deus influenciou diretamente a sobrevivência de todos os 276 passageiros que estavam com ele. O nosso propósito muitas vezes está conectado com o destino de muitas pessoas. Sabe, o propósito do Senhor nas nossas vidas nunca é somente para você. O teu chamado, o teu ministério, o teu dom, os teus dons, os teus talentos, não é para você. Mas os teus dons e talentos que Deus confiou nas suas mãos é para abençoar as pessoas à sua volta. Nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus confiou em nós. Não é apenas para mim, mas é para compartilharmos a minha volta. E eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava preocupado apenas consigo. Eu tenho que chegar a Roma, eu tenho que sobreviver, eu tenho que dar um jeito. Não, ele estava abençoando a vida de todos os que estavam próximos dele. Então entenda que o chamado de Deus é para a sua casa, é para a sua família, é para os seus companheiros de trabalho, é aonde Deus te colocar. Sempre haverá um próximo para que você seja um bom samaritano e que o socorra. Seja através de uma palavra, seja através de uma oração, seja através de uma direção, o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Seja usado e ousado por Deus, e entenda que Deus quer usar você nesse novo tempo, amém? Pense em quem Deus colocou ao seu redor. Com a sua fé, palavras poderá ser exemplo que vai sustentar a vida de tantas pessoas. Pessoas que não podem desistir, mesmo estando vivendo um momento caótico, crítico. Você terá uma palavra de Deus para poder abençoar a vida dessas pessoas. Quem na sua vida pode ser impactado pela confiança em Deus? Quem será essa pessoa? Nós tivemos a irmã Fernanda, que registrou no Instagram todo o seu processo de tratamento de câncer. Por meses nós a acompanhamos, estivemos no hospital orando por ela, levando Santa Ceia para ela, e todos os dias ela fazia vídeo mostrando passo a passo o seu processo, a sua luta, lutando contra a leucemia. E ela lutou muito, tendo a sua linda bebê de 2 anos, a Melissa, que foi apresentada aqui no altar do Senhor, acompanhada do seu esposo Wellington. E eu dizia para ela: filha, você não precisa se expor todos os dias, você pode fazer isso se estiver no seu coração. Ela disse: pastor, eu entendo que essa é a minha missão, e eu quero compartilhar tudo que eu estou vivendo dia a dia. E ela estava compartilhando na última visita que nós tivemos, ela dizendo: pastor, estou recebendo inúmeros testemunhos de pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam com ansiedade e que entenderam que o processo que eu estou vivendo é muito mais agressivo do que o processo que eles estão vivendo. Então isso me encoraja a continuar proclamando o que Deus está fazendo por mim. Eu sinto que é o cuidado de Deus. E quando nós tivemos a última visita com ela, foi quase que um impacto. Ela falou: permita-me abrir o coração. E nós conversamos por hora e oramos juntos, e foi um tempo maravilhoso.
Fernanda, com 37 anos de idade, essa igreja orou tantas vezes por ela. Ontem ela foi recolhida nos braços do Senhor, na sexta-feira, melhor dizendo. Sexta-feira à tarde, o Senhor a recolheu. E eu conversando com o esposo, com o Wellington, orando com ele, aconselhando ele, ele estava dizendo: pastor, o que eu tenho de certeza é que ela está descansando nos braços do Pai. Veja, no momento em que ela precisava cuidar de si, se preocupar com ela, com a família, ela fazia questão de ir para a internet e dizer o cuidado de Deus. Mais um dia de vida, eu estou aqui, está difícil, estou sangrando, a dor no coração era legítima, mas ela fazia questão de poder anunciar boas novas. Muitas vezes nós, mesmo em perfeitas condições físicas, de saúde emocional, mental, nós nos acovardamos e não queremos fazer, mas tem tantos que estão fazendo algo mais, andando a segunda milha para o Senhor. Precisamos entender que Deus nos chamou para fazermos a diferença. Nós precisamos fazer enquanto temos vida, enquanto temos a nossa força física, amém? Noé foi fiel em construir a arca, e por meio da sua obediência, Deus preservou a sua família e a criação toda. Se hoje todos nós aqui estamos, se a criação ainda está aqui, foi porque um dia um homem se preocupou com os demais. Sua fé teve impacto às gerações. Temos aprendido que a nossa vida precisa estar protegida em Deus. 3 coisas eu quero falar com vocês a respeito do que temos aprendido: que o pecado é um engano. Repita após mim: o pecado é um engano. Primeiro, o pecado vai te levar mais fundo do que você imaginava ir. Segundo, ele vai te prender mais tempo do que você achava que ficaria no pecado. Terceiro, ele vai te custar mais caro do que você estaria disposto a pagar. O pecado é devastador, e se as pessoas tivessem mais consciência, não mexeriam com esse fogo. Todo pecado começa com sabor de mel, mas termina com fel. O diabo quer nos afastar do propósito, nos distrair, confundir a nossa mente, para que possamos ficar focados apenas em nós, apenas nos prazeres, apenas no momento, apenas nas conquistas, mas Deus tem muito mais para fazer. Por isso o Senhor hoje Ele vem ao nosso encontro para nos despertarmos, para vivermos o extraordinário. Deus tem um propósito para você, Deus tem um destino para você. Todos nós carregamos um propósito e um destino, mas para todos nós haverão tempestades para poder nos distrair no nosso caminho, no nosso percurso. Agora, nós precisamos ativar em nós o propósito de Deus, e para isso é preciso, primeiro, confiar nas promessas, e venceremos as tempestades. Aceitar o propósito como parte do plano de Deus. Terceiro, entender que sua fé pode salvar e influenciar outras pessoas à sua volta. Deus tem muito mais. O que você precisa fazer hoje para ativar o propósito de Deus? Nós precisamos entender que nós estamos indo rumo ao nosso destino, algo que Ele preparou para mim e para você. Nós precisamos se render aos pés do Senhor. Você está comigo? Diz amém. Titanic sofreu uma das maiores tragédias marítimas da história, por não ter uma direção divina, naquela tempestade em que estavam passando, naquele momento tão difícil que eles estavam vivendo, e o excesso da confiança humana, e a desobediência a sinais, aos avisos de perigo. O resultado foi a perda de milhares de pessoas. Diferente desse barco em que estava também em naufrágio o apóstolo Paulo, porque lá tinha um homem de Deus e lá tinha uma palavra de Deus. Se no Titanic tivesse um homem de Deus, uma palavra de Deus, se eles obedecessem os sinais, os avisos, todas aquelas vidas teriam salvas, assim como os 276 que estavam com Paulo também foram salvos.
versículo 44 do capítulo 27, que está em apreciação para hoje. A Bíblia diz: agarrem as tábuas e pedaços do navio, e todos chegaram à terra em segurança. Veja como foi necessário para que pudessem chegar à ilha de Malta. A segurança, a terra firme. Paulo precisou dar instrução em todo o tempo. Versículos antes, vocês vão ver que a tripulação, o capitão e os demais queriam fugir do navio e deixar os 276 dentro do navio para que morressem. Mas Paulo, instruído pelo Senhor, comunicou ao capitão: não permitam que eles saiam, porque senão nós não chegaremos ao nosso destino. Paulo liberou uma palavra, o capitão teve que voltar e assumir novamente o comando, até que mesmo em pedaços chegaram na terra de destino e de segurança. Às vezes, eu e você teremos que também nos agarrarmos aos cavacos que sobrarem do barco, do navio. Mas o importante é que tem uma palavra liberada, que nós chegaremos ao nosso destino. Aqueles que podiam nadar, conseguiram chegar nadando. Outros que não tinham a mesma experiência, tiveram que se agarrar às madeiras do barco. Mas todos chegaram com segurança. Às vezes nós estamos, como fomos ministrados essa semana por uma mensagem, como o vaso quebrado. Mas mesmo como vaso quebrado, nós somos amados por Deus. Salmos 31, 12, o salmista diz: tornei-me como um vaso quebrado. Mas nós precisamos se lembrar que mesmo como vaso quebrado, continuamos sendo vaso. Deus nos diz: eis aí um amontoado de barro. Não, agora nós já somos vaso. Mas eu estou quebrado, pastor. A minha vida está dilacerada, eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma tempestade, eu estou vivendo como uma fase de uma vida de um vaso quebrado. Mas mesmo sendo um vaso quebrado, você continua sendo vaso, você continua sendo amado por Deus. Apesar das perdas, nós somos filhos de Deus. E como filhos nós temos direito, como filhos nós somos herdeiro, como filho nós podemos usufruir das bênçãos de Deus. Deus é o nosso Pai presente, Deus é o nosso Pai amoroso, Deus é o nosso conselheiro maravilhoso, e continuar cuidando de nós, esse é o propósito de Deus. Aquele barco foi quebrado, mas mesmo com aquelas madeiras, eles conseguiram chegar ao lugar de destino. Vaso quebrado, navio quebrado, mas o propósito inteiro. Repita após mim: vaso quebrado, barco quebrado, mas o propósito está inteiro. O propósito ninguém pode quebrar. O propósito é de Deus, e o propósito de Deus ninguém pode tocar. Ninguém vai poder tocar no propósito que Deus tem para a sua vida. Se você recebe, diga glória a Deus. Mateus 5, 11 e 12, a Bíblia diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aflições não é para alguns, porque o próprio Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se Cristo venceu, Ele venceu por mim e por você. Então permaneça firme no propósito, e você vai alcançar o seu destino. Se você pode, aplauda ao Senhor Jesus, com alegria, com gratidão. Convido a todos para estar em pé, por gentileza. Chamar o louvor que suba rapidamente ao altar. Aleluia. Eu vim aqui para te dizer que não existe processo tão profundo do qual Deus não possa te arrancar, te sustentar, te suportar. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E também não tem problema tão grave que Deus não possa resolver.
Para isso eu preciso memorizar as promessas de Deus, buscar as promessas de Deus na palavra do Senhor todos os dias. Eu preciso orar pedindo força para enfrentar os processos difíceis que eu tenho que passar. Mas eu tenho certeza que eu chegarei no meu destino, porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Seja você um vaso quebrado, seja você dizer, mas o meu barco foi quebrado pelas circunstâncias. Deus nesta manhã quer renovar as promessas na sua vida e dizer, mas o propósito está intacto, o propósito está em pé, o propósito é inabalável em Cristo Jesus. Que como Paulo possamos confiar em Deus e preservar em nós a fé até alcançarmos o destino para o qual nós fomos chamados. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. Abra o seu coração, dê liberdade a Ele, louvor, cante com alegria ao Senhor. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Sua alma é um bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Coloque a letra para nós, por favor. O que vamos você cantar fez todos ou sim. deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, nós não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Te adoramos, Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Aleluia. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Te adoramos, Deus. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O conselho não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Cante, igreja. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Glória a Deus. Voltem as luzes, por favor. Nós queremos, nesta manhã,
abrimos o altar para você que ouviu a palavra do Senhor, para você que foi ministrado pelo Espírito Santo e que você entende que esse é o seu tempo de se render ao Senhor, de reconhecer que sem Ele você não consegue chegar no seu destino. É impossível chegar no seu destino sem a bênção do Senhor. E assim como Paulo recebeu palavra, instrução e direcionou todos aqueles que estavam naquela embarcação e chegaram salvos, chegaram em terra firme, tudo porque eles obedeceram a orientação e a instrução do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. E eu te pergunto, você que ainda não se entregou ao Senhor, e você entende que hoje é o seu dia, é a sua hora, e você quer se tornar filho de Deus, um discípulo de Cristo, e que você também quer ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você esteja preparado para a sua eternidade, assim como a Fernanda descansou nos braços do Senhor, com paz no coração, porque ela sabia que o nome dela estava escrito no livro da vida. Que todos nós também possamos ter essa paz, essa tranquilidade, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Talvez você entrou hoje aqui como um vaso quebrado, com o seu barco da existência quebrado, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, está aqui para poder te abraçar, está aqui no altar para te receber. Então, por gentileza, onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Não se envergonhe, porque o altar é um lugar seguro para você ter experiências espirituais com Deus. Aqui estão os teus irmãos que com alegria vão celebrar pela sua decisão, porque todos nós um dia tivemos que passar por isso e com alegria passamos, entendendo que é a nossa oportunidade, porque Deus nos aceitou como filho e fomos enxertados na videira verdadeira. Hoje você também pode se tornar filho de Deus, enxertado nessa videira, e o Espírito Santo vai vir e vai habitar no seu coração. Ele não vai vir para ficar um tempo, fazer uma visita, não. Ele vai vir para habitar no seu coração. Quantos querem se tornar morada do Espírito Santo? Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Nós já temos uma linda alma para Jesus. Aonde está a segunda? Nós já temos a segunda para Jesus. Nós já temos a terceira para Jesus. Aonde está a quarta pessoa que quer aproveitar esta manhã para poder se render aos pés do Senhor? Nós temos a quarta pessoa. Aonde está a quinta pessoa que quer se entregar ao Senhor? Saia rapidamente do seu lugar. Esse é o seu tempo, essa é a sua hora. Nós já temos a quinta pessoa. Aonde está a sexta pessoa para Jesus? Nós já temos a sexta pessoa para Jesus. Aonde está a sexta pessoa que quer se entregar ao Senhor, que entende que foi escolhida pelo Senhor, chamada pelo Espírito Santo para viver o propósito eterno de Deus? O propósito de Deus não é para 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não, o propósito de Deus é eterno para a sua vida. Tem um destino garantido para você. Eu insisto, tem mais pessoas para Jesus. Tem mais pessoas que precisam se entregar ao Senhor. Tem mais vasos quebrados que precisam ser refeitos nesta manhã. Esse é o seu tempo, essa é a sua hora. Nós temos a sexta pessoa para Jesus. Saia do seu lugar, nós temos a sexta pessoa para Jesus. Aleluia. Que reflete a imagem do Senhor. Catedral, tem festa no céu. Aleluia. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso.
Aonde está a 7ª pessoa para Jesus? A 7ª pessoa. Quando essa 7ª pessoa chegar, nós vamos orar. A 8ª pessoa para Jesus. Aonde está a 8ª pessoa para Jesus? Esse é o seu dia, essa é a sua hora, esse é o seu tempo. Satanás vai querer soprar mentiras. O pecado é o engano. Deus quer cuidar de você, para que você viva uma nova vida em santidade ao Senhor. Se torne um vaso pleno, um vaso completo. O Senhor quer cuidar de você, da sua casa, da sua família. Aleluia, aleluia. Vamos orar, igreja. Levante suas mãos para cá, ao som dessa canção, bem baixinho. Que presença gloriosa, que mover sobrenatural de Deus. Nós te bendizemos, Senhor, nós te bendizemos. Vamos orar. Faça uma oração de confissão com eles, por gentileza. Todos os pastores que estão acompanhando, faça essa oração de confissão. Aleluia, oh glória. Senhor Deus, na sua presença nós estamos agradecidos a Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos novos irmãos. Obrigado, Senhor, porque eles receberam a Tua palavra e eles estão recebendo o Senhor nos seus corações agora. Por isso, Espírito Santo, tenha total liberdade na vida dos Teus filhos a partir de hoje, para escrever uma nova história. Obrigado, Senhor, por proporcionar a eles uma nova página, uma página em branco, para escreverem uma nova história a partir de hoje, Senhor. Espírito Santo, seja com a vida de cada um deles, para que eles possam viver o novo, o extraordinário. Agora, Senhor, se tornam filhos, se tornam discípulos do Senhor. Obrigado porque Tu tens um destino preparado para cada um deles. Ajuda-os no processo, Senhor, ajuda-os no caminho, para que eles possam chegar no destino, que o propósito deles seja fortalecido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa celebração. Escreve o nome deles no livro da vida, com letras inapagadas, Senhor, e nós queremos Te render glórias, graças, porque Tu se entregaste na cruz do Calvário, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Obrigado por nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar assentado entre príncipes. Por isso nós Te adoramos e Te bendizemos no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir bem forte, gente. Tem festa no céu, catedral. Por gentileza, todos vocês que se renderam ao Senhor, virem para a igreja. Tem uma mensagem para o seu coração. Conduza-os, por favor, a olharem para lá. Conduza-os. Tem um presente para vocês. Acompanhem, por favor, o pastor Fábio. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem alguém feliz na casa, sim ou não? Quero fazer mais uma oração. Deus já salvou, Deus já fez coisas lindas entre nós. Agora eu te pergunto, e você, cristão? E você, líder? E você, filho de Deus e mulher? E você, mulher de Deus? E você, discípulo de Jesus? Você tem sido como o apóstolo Paulo, fazendo a diferença onde você está, mesmo em meio a uma tempestade? Você tem dado direção para as pessoas à sua volta? Hoje eu quero orar por você, para que você entenda que você já chegou no teu destino. Você já chegou numa terra segura, e aonde você precisa produzir frutos dignos para a glória do nome do Senhor. Ainda tem lugar vazio na casa. Se não tiver no primeiro, tem no segundo culto. E se precisar, faremos o terceiro, o quarto, o quinto, quantos for preciso. Amém.
Então eu e você precisamos fazer a diferença. Há tantas pessoas lá fora que estão desesperadas, desesperançosas, que não têm alento e que estão vivendo tempestades. Sexta-feira a Fernanda partiu para Jesus com paz e segurança. Mas quantos outros que partiram sem ter alguém ao seu lado para dar uma palavra, para dar uma direção, para dar um abraço, para trazer um consolo? Há muitos lá fora. A cada dia centenas e milhares de pessoas vão embora. E pessoas que poderiam ter ouvido uma palavra, uma direção, mas às vezes nos acovardamos. Mas que o legado que a Fernanda deixou, de anunciar mesmo doendo, mesmo mostrando as feridas no rosto, no corpo, mas ela fez questão de mostrar, dizendo, é assim que acontece para quem está num processo, mas glorificando a Deus. Eu nunca vi ela reclamar, eu nunca vi ela murmurar, mesmo sentindo dores. Ela tinha uma máquina do lado da cama que quando a dor vinha, ela tinha que apertar um botão, porque antes eles vinham e dosavam uma dose, mas a dor foi tão intensa que ela tinha que ter perto para poder sobreviver. Mesmo assim, com dores, ela estava anunciando de Jesus publicamente. Talvez você não precise publicamente, talvez você não queira publicamente, mas é o Espírito Santo que vai direcionar pessoas a você. O Espírito Santo vai trazer pessoas quebradas, sabe, com os barcos quebrados, despedaçados, que não tem como chegar em terra segura, em terra seca, mas você vai ter uma direção, uma instrução para conduzi-los em segurança, porque o apóstolo Paulo foi conduzido. Um homem de Deus fez a diferença no navio à deriva. Um homem de Deus, uma palavra de Deus foi o suficiente para salvar 276 pessoas. Deus quer usar você. Talvez não salve 276, mas se você salvar uma pessoa, se você ganhar uma família, se você ganhar uma dezena, uma centena, milhares, não importa. O importante é que você seja usado e ousado em Deus. Vamos orar? Os dons ainda estão à nossa disposição. Os dons é para mim e para você. Os dons não é para o mundo. Os dons é para a igreja do Senhor. O Espírito Santo não habita no mundo. O Espírito Santo habita no nosso coração. Então somos nós que precisamos fazer a diferença nesse mundo. Você foi trazido para cá para poder ser um missionário, ser um anunciador de boas novas. Você pode muito bem cuidar das suas vidas, fazer o seu projeto de vida, realizar os seus sonhos, não tem problema, mas o destino de Deus precisa acontecer na sua vida, e o seu propósito é evangelizar, ganhar almas, ser um anunciador de boas novas. Coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Erga o som aqui, maestro, cante por favor. Se você já é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Então é momento de nós como igreja nos edificarmos no Senhor. Se edifique no Senhor, se fortaleça no Senhor. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus está aqui entre nós para poder batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se você quer novos dons, Deus tem à sua disposição hoje novos dons. Usufrua do que Deus tem para você, para que você receba dom de cura, dom de profecias, palavras de revelação, palavras de conhecimento, alcançar montes que e talvez até hoje você não alcançou. A partir de hoje, ousado no Espírito Santo e usado por Deus, você alcançará. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado, Senhor, por levantar homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, dispostos a fazer a diferença. Obrigado pelos dons que estão sendo manifestos e derramados sobre a Tua igreja. Obrigado porque nós somos a igreja do fim. Obrigado porque nós somos a Sua igreja, representamos o Teu nome aqui na terra, somos Seus embaixadores com alegria. Temos entregado a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso agora vem, Espírito Santo, traz manifestações na vida dos Teus filhos, Senhor. Aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo, seja agora tocado pelo Senhor. Não fale português, não fale inglês, fale em novas línguas agora. Fale em novas línguas agora. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio do poder de Deus. Obrigado pelos novos dons, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos novos dons. Obrigado pelo dom de interpretação.
revelação de línguas que o Senhor está trazendo sobre nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. O que eu tenho é bem melhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais de ti, Espírito Então Santo. receba um abraço meu, pois a tua vida eu cuido de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela ativação do teu propósito e do teu destino na vida dos teus filhos. Bendizemos para sempre, Deus. Bendizemos para sempre. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. Cante, igreja, cante. Cante bem forte. Cantem animados. Comece a sorrir. Você é um espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus Conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, louvor, gratidão.